Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 28 de maio. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje meditaremos o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Bartimeu começou a gritar, jogou o manto, deu um pulo, foi até Jesus. Filho de Davi, Jesus, tem piedade de mim. Mestre, que eu veja. A palavra hoje nos apresenta o exemplo maravilhoso desse pobre cego, cheio de fé, que se tornou o modelo de todos os que procuram sinceramente a Jesus e se confiam a Ele. A primeira coisa que Bartimeu nos ensina é não ter medo de gritar e pedir, mesmo que os outros não entendam. Filho de Davi, tem piedade de mim. Dele aprendemos também a rapidez, a prontidão. Deu um pulo, jogou o manto, correu até Jesus. Esses são os movimentos da fé e do amor. Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, pecador. Que esse refrão nos acompanhe em todo esse dia, como uma doce música. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. E Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje iniciamos a nossa reflexão a partir de um texto do nosso Papa Bento XVI, que foi o discurso conclusivo que concluiu o Sínodo sobre a nova evangelização. O milagre da cura do cego Bartimeu ocupa uma posição significativa na estrutura do Evangelho de Marcos. De fato, está colocado no fim da sessão designada Viagem para Jerusalém, isto é, a última peregrinação de Jesus para a Cidade Santa para a Páscoa, em que, como ele sabe, o aguardam a paixão, a morte e a ressurreição. Para subir a Jerusalém, a partir do Vale do Jordão, Jesus passa por Jericó e encontra Bartimeu, exatamente na saída da cidade. Ele estava sentado a mendigar. Todo o Evangelho de Marcos é um itinerário de fé que se desenvolve gradualmente na escola de Jesus. Os discípulos são os primeiros atores deste percurso de descoberta,
mas há ainda outros personagens que desempenham um papel importante, e Bartimeu é um deles. A sua cura prodigiosa é a última que Jesus realiza antes da sua paixão. E não é por acaso que se trata da cura de um cego, isto é, de uma pessoa cujos olhos perderam a luz. Sabemos também que a condição de cegueira tem um significado denso nos evangelhos. Representa o homem que tem necessidade da luz de Deus, a luz da fé, para conhecer verdadeiramente a realidade e caminhar pela estrada da vida. Condição essencial é reconhecer-se cego, necessitado desta luz. Caso contrário, se permanece cego para sempre. Situado naquele ponto estratégico da narração de Marcos, Bartimeu é apresentado como um modelo. Ele não é cego de nascença, mas perdeu a vista. É o homem que perdeu a luz e está ciente disso, mas não perdeu a esperança. Sabe agarrar a possibilidade deste encontro com Jesus e confia-se a Ele para ser curado. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E repete isso com força. E quando Jesus o chama e lhe pergunta o que quer dele, responde: Mestre, que eu veja. Bartimeu representa o homem que reconhece o seu mal e grita ao Senhor com a confiança de ser curado. A sua imploração, simples e sincera, é exemplar, tendo entrado na tradição da oração cristã, da mesma forma que a súplica do publicano no templo: Ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Nessa altura, irmãos, nosso Papa Bento XVI cria um gancho entre este Evangelho e os nossos dias. Ele diz que Bartimeu é como o símbolo de muitos que receberam a fé, foram batizados, mas se esqueceram de ser cristãos. Não participam de mais nada. Sua fé esfriou a tal ponto que quase morreu. Teve um tempo que viveram à luz da fé, talvez quando crianças, mas agora se tornaram cegos. Sua fé quase morreu. São as inúmeras pessoas que precisam de uma nova evangelização, isto é, de um novo encontro com Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que pode voltar a abrir os seus olhos e ensinar-lhes a estrada. É significativo que no momento em que concluímos o sínodo sobre a nova evangelização, a liturgia nos proponha o Evangelho de Bartimeu. Lembramos que este é o discurso final do sínodo sobre a nova evangelização, que muito marcou a Igreja. Esta palavra de Deus de Bartimeu tem algo a dizer de modo particular a nós, que nesses dias nos debruçamos sobre a urgência de anunciar novamente Cristo, onde a luz da fé se debilitou, onde o fogo de Deus, à semelhança de um fogo em brasa, pede para ser reavivado, a fim de se tornar chama viva que dá luz e calor a toda a casa. A globalização provocou uma grande migração dos povos. Por isso se impõe a necessidade do primeiro anúncio, também nos países de antiga evangelização. Todos os homens têm o direito de conhecer Jesus Cristo e o seu Evangelho, e a isso corresponde o dever dos cristãos, de todos os cristãos, sacerdotes, religiosos e leigos, de anunciarem a boa nova.
Queridos irmãos e irmãs, Bartimeu, uma vez obtida novamente a vista, graças a Jesus, se juntou à multidão dos discípulos, entre os quais havia seguramente outros, que, como ele, foram curados pelo Mestre. Assim, são os novos evangelizadores, pessoas que fizeram a experiência de ser curadas por Deus através de Jesus Cristo. Eles têm como característica a alegria do coração, que diz com o salmista: o Senhor fez por nós grandes coisas, por isso exultamos de alegria. E agora, irmãos, depois desta reflexão bonita e simples, que nos acende o coração, nos impulsiona a evangelizar, gostaríamos de partilhar com vocês uma experiência muito interessante de uma jovem de 14 anos, de Belém do Pará, que acabou de fazer o Yeshua. Fez o Yeshua no início de maio. E logo depois do Yeshua, sozinha, preencheu 60 fichas confirmadas. 60 fichas confirmadas de adesões para o próximo Yeshua, que acontecerá daqui a 3 meses. Ela convidou seus amigos que estão nas drogas, mas a coisa melhor é que possamos escutar o testemunho desta jovem, e isso nos ajudará a entender o que pode fazer uma pessoa curada da sua cegueira, quanto bem ela pode fazer. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 14 anos, eu fiz um Yeshua agora em maio. E antes de eu ir para o Yeshua, eu era uma pessoa totalmente doida, eu acho a palavra que fala. Desrespeitava meus pais, dava problema todo dia para eles. Os meninos, certamente, foi o problema que eu mais tive pro meu pai, pai e pra minha mãe, com os namoros. Essas coisas, era quase todo dia eles chamando minha atenção. Minha mãe e meu pai, era quase todo dia na escola, diretoria, essas coisas. Que eu sempre era uma pessoa que aprontava na escola. E depois que eu pude ir pro Yeshua, mudou totalmente minha vida, minha rotina. Eu tô passando aí pros terços, coisa que era bem difícil ir. Tá me ajudando muito e eu espero que continue me ajudar e que o mesmo que faço, que me ajudou, ajude outras pessoas. E foi uma sensação muito enorme para mim, que ali eu pude ver que o Espírito Santo desceu totalmente em mim e que eu quero que ele continue como tá com uma coisa maravilhosa totalmente, que eu tô amando muito. E o que me motivou a fazer as 60 fichas foi porque eu vejo que meus amigos estão tudo no mundo das drogas e eu quero ajudar eles. Eu quero que eu esteja ajudando eles como me ajudou o retiro. Então, eles são tipo adolescentes de 14 anos de idade, que são fornecedores de traficantes e que muitas vezes já foi a maioria por data. Eu quero que o Espírito Santo desça neles e que ajude eles como me ajudou. O trabalho dessa jovem estimula todos os membros dos grupos de evangelização no Brasil, na Itália, no Haiti. Pense bem, se esta jovem de 14 anos fez 60 fichas, quantas você poderia preencher hoje? Faça hoje, tome o propósito de convidar 5 teus amigos que você nunca convidou para o retiro, ou que você convidou, mas eles não vieram. Tenta retomar os nomes antigos, tenha coragem. Pega o teu telefone, o teu WhatsApp, liga, convida, comunique. Depois desta gravação, desta meditação, pare e escreva o nome destes 5 amigos ou colegas e faça o propósito de convidá-los hoje, sem deixar passar muito tempo. Vamos fazer todos este esforço de evangelização. Somos cegos curados.
Agora Jesus, através de nós, pode curar outros cegos. Irmãos e irmãs queridos, hoje é um dia para pedir a Deus que nos cure das nossas cegueiras espirituais, que nos fortaleça para conseguir evangelizar, dar a outros o nosso testemunho, assim como fez a nossa querida jovem de Belém do Pará. Sem dúvida, nesse dia, todos os nossos grupos de evangelização, Caná, Ruá e Exuá, podem se sentir confirmados nessa convocação, nesse chamado de Jesus, esse novo tempo de evangelização, de reavivar a chama do Espírito Santo que o Senhor nos colocou a partir do nosso batismo. E a evangelização, ela envolve todos nós, também as nossas casas de acolhida. Então, de verdade, convidamos cada pessoa que está na casa de acolhida a evangelizar com o seu comportamento, com as suas palavras, a evangelizar o irmão que está ao lado. Mas também, se vem hóspedes na casa, dar um testemunho bonito de tudo o que Deus operou no nosso coração. E aqueles que são escolhidos para evangelizar na rua, faça isso com garra, com força, mesmo com a convicção de pessoas que eram cegas e recuperaram a vista. Que seja um dia de grande empenho de evangelização para todos nós. Paz e alegria, irmãos. Deus te ama. Anuncie. Paz e alegria a todos.